Olá, continuamos aqui com o nosso curso de pré-cálculo. Esse é o segundo vídeo da aula 11. Nessa aula 11 nós estamos falando sobre o capítulo 18, funções logarítmicas, desse livro aqui. No primeiro vídeo eu falei sobre a função logarítmica, falei do gráfico dela, do domínio, imagem, como é que você constrói o gráfico, e mostrei que tudo isso vem do conhecimento de funções inversas e da função exponencial. E agora eu vou falar das propriedades do logaritmo. Talvez a mais importante propriedade do logaritmo, que foi para isso que ele foi inventado, para simplificar a conta, é que ele tem essa característica aqui, ó. O logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Quando o logaritmo foi inventado, é essa propriedade que tornou ele atrativo. Você se lembra lá da função logaritmo, que uma característica que ela tem é que ela cresce muito devagar. Então, o logaritmo de um número muito grande não é muito maior do que um logaritmo de um número menor. Então, o logaritmo ele cresce muito devagar. Então, a utilidade do logaritmo, quando ele foi inventado, é que se você tivesse que fazer o produto de dois números grandes, né, imagina dois números muito grandes sendo multiplicados. Para você fazer essa multiplicação, você demora muito tempo. Então, por causa dessa propriedade do logaritmo, o que as pessoas faziam era o seguinte: pegava o logaritmo de um dos números, isso vai dar um número pequeno, porque eu falei que o logaritmo de um número grande é tipicamente bem menor do que o próprio número. Aí depois você pegava o logaritmo do outro número, somava os dois números. Primeiro que somar é mais fácil do que multiplicar. E segundo que aqui você está somando dois números menores, pelo menos, do que m e n. Tendo feito isso, obtendo o resultado dessa soma, era só você procurar numa tábua de logaritmo o resultado que você obteve, para qual valor ele corresponde. Esse valor que ele corresponde é o valor do produto mn. Então, no início, quando o logaritmo foi inventado, a principal utilidade dele era justamente essa característica dele aqui. Bom, e para demonstrar essa propriedade do logaritmo, é muito simples. Você tem a propriedade fundamental do logaritmo. A propriedade fundamental do logaritmo é que ele é inverso da exponencial, ou seja, a elevado a log de x na base a é igual a x. Isso aqui corresponde a dizer que f de f a menos 1 de x é igual a x. Ou seja, a função, que é exponencial, combinada com a sua inversa, dá o próprio x. E essa daqui corresponde ao f menos 1 de f de x igual a x. Ou seja, a função inversa combinada, composta com a função, é igual ao próprio x. Essas são as duas características fundamentais que vêm do fato de que a exponencial e o logaritmo, uma é inversa da outra. Agora, tendo em mente essas duas relações, você pode pensar o seguinte: quando você tem o logaritmo de m vezes n na base a, você pode escrever esse m desse modo aqui, ó, usando essa característica. Porque, afinal de contas, qualquer valor de x que eu colocar aqui, essa expressão vai ser verdadeira. Então, em especial, se o x for m, então isso aqui tudo é igual a m. E você faz a mesma coisa com n. Ou seja, isso aqui tudo é igual ao n. Agora, lembre da exponencial que quando você tem o produto de duas exponenciais com a mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Agora, o que você tem aqui? Você tem logaritmo na base a de a elevado a alguma coisa. Isso é essa regra aqui, ó. Logaritmo na base a de a elevado a alguma coisa. O resultado é aquilo lá que está no expoente. E o que está no expoente aqui? O que está no expoente é tudo isso. Então, isso aqui tudo é igual a isso. E está demonstrado, então, essa propriedade de que o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Deixo para você, como exercício, observar que uma consequência dessa propriedade é essa relação aqui que nós já tínhamos até observado no vídeo anterior. Para que essa propriedade soe mais natural a você, vamos mais uma vez se lembrar de que o logaritmo é o inverso da exponencial e pensar no seguinte: quando você tem o produto de duas exponenciais, você repete a base e soma os expoentes, não é assim? E você sabe, inclusive, a origem dessa propriedade aqui. A gente discutiu isso lá na aula de potenciação, né? Se você escrever isso aqui como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2
vezes 2 e escrever esse aqui como 2 vezes 2 vezes 2. Quantos 2 aconteceram? 5 do primeiro mais 3 do segundo. E aí segue essa propriedade aqui. Isso para números naturais, né? Isso foi discutido lá na aula de potenciação. Volte lá e reveja. Bom, tendo essa propriedade aqui muito naturalmente, vamos só escrever aqui em palavras o que está dito aqui. O produto das exponenciais se converte, digamos, é igual à soma dos expoentes. E você repetindo a base, né? Só para a gente fazer o paralelo com o logaritmo, é interessante você pensar o que significa expoente. Para uma função exponencial, o expoente é onde fica a variável. E como é que é a versão invertida disso? O que tem aqui passa para cá, o que tem aqui passa para cá. Essa é a versão invertida da coisa. Ou seja, a soma dos logaritmos resulta no produto dos logaritmandos. Logaritmando é onde fica a variável. Quando você tem o logaritmo na base 2 de x, ou seja, aqui é onde fica a variável. Então é assim que a gente faz a adaptação. Em outras palavras, quando você tem logaritmo na base 2 de 5 mais o logaritmo na base 2 de 3, isso é o logaritmo na base 2 de 5 vezes 3. Então, em outras palavras, na exponencial você tem que o produto das exponenciais é igual à exponencial da soma. E no logaritmo a coisa se inverte e você tem que a soma dos logaritmos é igual ao logaritmo do produto. Observe que, do mesmo jeito que na exponenciação, quando você tem uma soma, não há mais nada para fazer, quer dizer, se você tiver isso daqui, você pode fazer essa conta. Claro, você pode pegar 2 elevado a 3, fazer a conta, mas você não tem mais como simplificar, você não combina esses dois números. Em outras palavras, isso aqui não é igual a 2 elevado a 5 vezes 3, você não combina desse modo, e também não combina desse modo aqui, né? Quer dizer, o correto é você deixar como está aqui, né? Aqui, claro, como eu falei, como tem um número, você simplesmente pode fazer a conta, mas eu estou me referindo quando tem, por exemplo, alguma coisa... quando você tem alguma coisa do tipo assim, ó, que você não tem mais o que fazer. O que você pode fazer é colocar o A em evidência e tal, mas aí você não vai realmente combinar, você não vai sumir com o sinal de soma. Em outras palavras, a soma de exponenciais a gente deixa como está. Pode até tentar fatorar, fazer alguma outra coisa, mas você deixa como está. E de modo inverso, no logaritmo, o que você deixa como está é o produto de logaritmos. Ou seja, quando você tem o produto de logaritmos, você não os combina desse modo, nem os combina desse modo aqui. Você deixa como está. Aqui não dá para você combinar mais do que isso. É claro, você pode fazer algumas manipulações. Dependendo do problema que você tiver, não é que você não pode mexer nisso aqui. Dependendo do problema, você pode fazer alguma coisa, mas você não pode colocar tudo numa base só desse jeito aqui. Certo? Bom, tendo estabelecido essa propriedade, algumas consequências seguem delas, né? Uma delas eu já falei para vocês, né? Que é a questão de que o logaritmo de m elevado a p é o p vezes o logaritmo de m. Deixei para você como exercício verificar isso, é bem simples. Uma outra consequência acontece quando você pensa que você tem a divisão de dois números, m sobre n. Você pode pensar que m sobre n é igual a m vezes o recíproco de n. E aí você pode pensar que agora você tem aqui um produto, e pela propriedade que nós vimos, o produto, a logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Então, a gente, por essa outra propriedade aqui, a gente vê que esse menos 1, ele pode passar para cá para frente e fica assim. Em outras palavras, o logaritmo do quociente é igual à diferença dos logaritmos. O que é interessante, entretanto, de esclarecer aqui é o seguinte: você vai se lembrar lá, olhando para o gráfico do logaritmo, lá no primeiro vídeo, o gráfico do logaritmo, se a base é maior do que 1, o logaritmo tem esse formato aqui, ó. E se a base é maior do que 1, o logaritmo tem esse formato aqui. O que é importante observar é que em ambos os casos, os valores de x são sempre maiores que zero. O logaritmo de zero não existe. E logaritmo de número negativo também não existe. Em outras palavras, o domínio do logaritmo são os números maiores que zero. Isso é uma consequência do fato de que a imagem da exponencial são os números y maior do que zero. Bom, com essa observação de que o
o domínio da logaritmo são números maiores que zero, o que está aqui só pode ter número maior do que zero. Então, se você tiver dois números positivos divididos aqui, e você faz isso aqui, por exemplo, se você tiver logaritmo na base 2 de 3 meios, aí beleza. Isso aqui você pode dizer que é o logaritmo na base 2 de 3 menos o logaritmo na base 2 de 2. Agora, o problema é que quando você tem essa divisão aqui, que essa divisão é maior do que zero, mas você não tem informações sobre o m e o n, quando você vai colocar isso daqui, você precisa colocar o módulo aqui para que não apareça números negativos, né? Para que você entenda isso, pense o seguinte, ó, logaritmo de 2 de menos 3 dividido por menos 2, isso aqui existe, isso aqui não tem problema nenhum, porque aqui dentro do logaritmo está um número positivo. Menos 3 dividido por menos 2 é um número positivo. Só que você não pode pegar e dizer que isso aqui é logaritmo na base 2 de menos 3 menos logaritmo na base 2 de menos 2. Isso aqui estaria errado, porque agora dentro de cada logaritmo, logaritmando, você tem números negativos, o menos 2 e o menos 3. Então, como é que você conserta isso? Colocando módulo aqui, certo? Claro, com número isso não vai ser um problema, porque com número você olha para o número e diz se o número é positivo ou negativo e pronto. Isso aqui fica delicado quando você começa a trabalhar com letras, né? Um pouco isso aqui lembra o que acontecia na radiciação, né? Eu argumentei com vocês que a raiz de x ao quadrado não é igual a x, mas sim módulo de x. E aí a gente já viu que se você não colocar esse módulo, você pode gerar problemas, né? A mesma lógica se aplica, é claro, quando você tem o logaritmo do produto. É que eu esqueci de falar disso quando eu falei no slide anterior. Bom, vejamos alguns exemplos da aplicação dessas regras, né? Por exemplo, quando você tem logaritmo de 2/3 na base 5, você tem aqui a divisão de dois números, então o logaritmo do quociente é igual à diferença dos logaritmos. Então, logaritmo de 2 na base 5 menos logaritmo de 3 na base 5. Nesse segundo exemplo aqui eu coloquei quando você tem multiplicação e quociente, né? Você tem o 2 vezes 3 dividido pelo 5. Então, isso aqui vai ser a diferença do logaritmo do 2 vezes 3, né? Menos o logaritmo do 5. Isso numa base que não está especificada, supostamente 10. Agora, esse produto, o logaritmo do produto, você escreve como logaritmo da soma. Então, esse logaritmo aqui pode ser escrito como essa combinação aqui. Aí aquela coisa que eu falei no final, né? Quando você tem uma variável aqui dentro. Ou seja, se você sabe, por algum motivo, que o x é maior do que zero, então o logaritmo da base 2 de x sobre x mais 1, bom, se o x é maior do que zero, tanto aqui em cima é positivo, quanto aqui embaixo é positivo. Então, o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Então, você tem o logaritmo do numerador, logaritmo de x, menos o logaritmo do denominador. E nesse caso, eu não preciso colocar o módulo, porque isso daqui é positivo, e isso daqui também é positivo. Agora, nesse exemplo 4, por exemplo, em que nada é dito sobre x, eu simplesmente escrevo desse jeito. Então, quando eu escrevo desse jeito, bom, como esse logaritmo existe, já está implícito que x mais 1 dividido por x menos 1 é uma coisa maior do que zero. Porque se for igual a zero ou menor do que zero, esse logaritmo nem existe. Então já está entendido que isso daqui é maior do que zero. Agora acontece que esse quociente de expressões algébricas pode ser maior do que zero em duas situações. Quando o que está em cima é maior do que zero e o que está embaixo também é maior do que zero, ou quando o que está em cima é menor do que zero e o que está embaixo também é menor do que zero. A situação na qual tanto o de cima quanto o de baixo são positivos é a situação na qual o x é maior do que 1. Nesse caso, eu simplesmente faço a diferença dos logaritmos, né? Quer dizer, o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Isso no caso em que o x é maior do que 1. Na situação em que o x é menor do que menos 1, aqui em cima é negativo e aqui embaixo é negativo. Tudo bem com esse logaritmo. Mas quando eu vou para cá,
eu não posso ter número negativo dentro do logaritmo. Então eu tenho que pegar menos isso daqui, né? Quer dizer, imagina, o que está aqui em cima é um número negativo. Se eu coloco menos x mais 1, se o x mais 1 é negativo, menos x mais 1 vai ser um número positivo. Então, na situação em que o x é menor do que 1, menos x menos 1 é menos isso aqui, e isso daqui é positivo. Então, eu tenho o logaritmo de menos o numerador, menos o logaritmo de menos o denominador. Ou seja, em vez de x menos 1, eu coloco menos x menos 1, ou seja, menos x mais 1, que é o que está aqui, ó. 1 menos x. Observe que quando o x está entre o 1 e o menos 1, nenhuma das duas expressões eu posso usar, né? Não posso usar essa porque é menor do que 1 e não posso usar essa porque é maior do que menos 1. A razão para isso é porque nessa região isso daqui é negativo. E isso aqui sendo negativo, esse logaritmo não existe. Nesse exemplo 5 aqui, você tem aquela propriedade que a gente trabalhou, né? Quer dizer, o logaritmo na base A de m elevado a p é igual a p do logaritmo na base A de m. Ou seja, esse expoente aqui ele pode passar para frente. Nesse exemplo 6 aqui, essa raiz cúbica de 2 pode ser escrito como 2 elevado a 1/3. Então, esse 1/3 aqui, por ser uma potência, ele pode ser colocado aqui em frente o logaritmo. 1/3 vezes o logaritmo de 2 na base 5. E aí, nesse caso aqui, também é um exemplo dessa regra, em que você tem 1 sobre 3 elevado a 4, que é 3 elevado a menos 4. Na base 2, esse menos 4 aqui pode ser colocado aqui na frente, escrever assim. Esse daqui é um caso interessante também. Olha, observe que logaritmo na base 10, né? Repare que está sem indicar qual que é a base, então é a base 10. Quando é a base natural, você não indica nada, mas você, em vez de escrever log, você escreve ln. Então, isso aqui é na base 10. Agora, repare que logaritmo de x ao quadrado existe, porque x ao quadrado é sempre positivo. Agora, na hora que eu tiro esse 2 daqui e boto para cá para frente, e escrevo assim, aí aqui eu fico com log de x, o que não necessariamente existe. Depende do x ser positivo ou negativo. Então, como aqui, para isso aqui existir, o x tem que ser positivo, então eu tenho que colocar esse módulo aqui para garantir. Porque se esse x for negativo, tudo bem aqui, mas aí isso aqui fica errado. Então, por isso que eu preciso do módulo. E x diferente de zero, claro, porque dá para ver até daqui, né? Nem isso aqui existe se o x for diferente de zero. E nesse exemplo 9, você tem aqui um logaritmo natural de x menos 1 elevado a 4. Esse 4 aqui passa lá para frente. E aí fica assim, considerando o x maior do que 1. Considerando o x maior do que 1, aí isso daqui é positivo. Se eu não tivesse essa consideração aqui, aí eu teria que tascar um módulo aqui para garantir que isso aqui vai ser positivo. Bom, agora vejamos uma outra propriedade do logaritmo. Logaritmo de b na base A é igual a logaritmo de b na base C dividido pelo logaritmo de A na base C. Né? Em que C é uma base qualquer, a gente sempre pode fazer isso. Claro, a base não pode ser 1, né? Mas você pode escolher a base que lhe for mais conveniente. Então, para você deduzir essa fórmula, considere o logaritmo da base C de A vezes B, certo? Agora, isso daqui eu posso escrever como logaritmo da base C de A elevado a logaritmo de AB na base A. Né? Evidentemente, a gente sabe que A elevado a log na base A de AB é o próprio AB. Essa é a propriedade do logaritmo. Então, eu só escrevi o AB assim. Agora, tendo feito desse jeito aqui, observa o seguinte, aqui eu tenho um logaritmo na base C de A elevado a alguma coisa. E a gente já aprendeu que esse expoente aqui, ele pode vir para cá para frente, multiplicando o logaritmo. Então, esse expoente log de A vezes B na base A fica multiplicando o logaritmo de A na base C, que é o que está aqui. Certo? Agora, logaritmo de AB na base A, você tem o logaritmo do produto. E a gente viu também que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, é igual a isso aqui. Tudo na base A. Vezes logaritmo de C na base A, que é o que tinha aqui antes. Eu observo que o logaritmo de A na base A é 1, né? E aí eu repito o resto que está escrito aqui.
Agora, esse daqui multiplicado por 1 fica assim. E esse daqui multiplicado por esse fica assim. Agora, eu me lembro de novo que o logaritmo da base C de A vezes B é a soma dos logaritmos, tudo na base C. Aí você observa que o logaritmo de A na base C aparece aqui e aparece aqui. E, portanto, você conclui que logaritmo de B na base C é igual a esse produto aqui. Então, concluído isso, é só você passar esse aqui dividindo para concluir essa fórmula aqui, certo? Bom, agora com essa fórmula aqui, vamos ver onde que a gente utiliza isso, né? Então, nesse primeiro exemplo aqui, você tem o logaritmo de 16 na base 8. Ou seja, qual é o expoente que você coloca em 8 para que isso dê 16. A gente poderia fazer isso daquele jeito que foi desenvolvido na aula passada, né? Quer dizer, 8 é 2 elevado ao cubo e 16 é 2 elevado a 4. Então, qual é o número que eu tenho que colocar aqui para que multiplicado por 3 dê 4? Então, a gente consegue fazer por aí. Mas, só para mostrar essa coisa de mudança de base, vamos fazer isso aqui usando essa ideia de mudança de base, né? Como 8 é 2 elevado a 3 e 16 é 2 elevado a 4, evidentemente a base 2 é a mais apropriada, porque isso aqui na base 2 é fácil, isso aqui na base 2 é fácil. Então, qual que é a ideia? Eu venho aqui, converto para a base 2. Então, eu uso aquela fórmula lá para dizer que isso aqui é logaritmo de 16 na base 2, dividido pelo logaritmo de 8 na base 2. Estou só usando isso aqui. Então, logaritmo de B na base A é o logaritmo de B na base C dividido pelo logaritmo de A na base C, em que C é a base escolhida que eu quero. Então, estou botando aqui base 2 para os dois. Bom, agora feito isso, a situação fica muito simples, né? Porque o 16, como eu disse, é 2 a quarta. E o 8, como eu disse, é 2 a terceira. Agora, utilizando as propriedades do logaritmo, logaritmo na base 2 de 2 elevado a 4 é o próprio 4, né? E logaritmo de 2 elevado ao cubo na base 2 é 3. Então, aqui a gente chega na resposta via mudança de base, né? 100 na base 10 é fácil. 0,3 é 3 dividido por 10. Então, como tem 10 aqui em muito lugar, eu vou botar tudo na base 10. Então, vejamos. Isso aqui é o logaritmo de 100 na base 10. Lembrando que na base 10 a gente não escreve. Dividido pelo logaritmo na base 10 de 0,3. Agora, isso daqui é logaritmo de 10 ao quadrado na base 10, dividido por logaritmo de 3 vezes 10 elevado a menos 1, né? Porque 0,3 é igual a 3 sobre 10, isso aqui é 3 vezes 1 sobre 10, isso aqui é 3 vezes 10 elevado a menos 1. Então, o de cima, o logaritmo na base 10 de 10 ao quadrado, é 2. E o de baixo, você tem um produto 3 vezes 10 a menos 1. Então, isso aqui é log de 3 na base 10, mais log de 10 a menos 1 na base 10. Então, isso aqui é 2 dividido por log de 3 mais log de 10 elevado a menos 1 na base 10 é o menos 1. Menos 1. Então, isso aqui é a sua resposta. Bom, eu vou parando o vídeo por aqui, né? Daqui para frente, exercícios sobre esses assuntos.